E bem que você tava falando que os Greys, eles são terríveis, né? Isso é uma coisa que eu queria entender. O que é esse ser terrível? Tipo, eles causam na cidade, eles... Assim, os Greys, né, os baixinhos lá, cabeçudo, de olho preto, eles correspondem a 80% dos casos mundiais. E eles estão envolvidos nas abduções, nos sequestros, nos implantes. É o que geralmente está ali associado a uma mutilação de animal. Já foi visto esses seres baixinhos mutilando animais. Então, é o que faz o trabalho sujo, vamos dizer assim. Às vezes, eles trabalham combinados com o beta, que é 15% dos casos. Os betas são parecidos com o ser humano. Você tem foto de um beta aí, alguma coisa pra gente... Olha, o beta é bem parecido com a gente, com o ser humano, e só varia ali as feições, que geralmente são mais belas, assim. Caraca. Então, você pegar, por exemplo, aqueles louros de olho azul, cabelo comprido, é o que a mulherada quer encontrar, né? Quer encontrar. O cara do metal deve ser um beta. Ele é um beta. Entendeu? Então, geralmente são esses tipos. Eles variam em altitude, né? Às vezes são mais altos. Eu acho que os que são mais parecidos com os humanos é que dá uma apreensão, assim, porque... Pô, acho que vocês sabem da série da Marvel lá, né? Sim, que lançou agora. Invasão Secreta. Porque Invasão Secreta fala sobre isso. Porque tem... Lá eles são considerados raça, né? Então é como se fosse um alienígena que consegue se transformar em humano. Como é que é o nome dos bichos? Skrulls. Os Skrulls conseguem se transformar em humano, né? E aí você falou disso daí, eu lembrei disso, né? Que, sei lá, quando você tá mais próximo do que seria a gente, você olha pra pessoa que tá na sua frente e você fala, pô, qual que é a possibilidade dessa pessoa na minha frente ser um alienígena disfarçado, sabe? Será que tem uma coisa dessa, tipo, de alienígena aprender como que a gente... Quais são nossos costumes, né? E aprender como falar, assim? Assim, hipoteticamente, pode até ter. Agora, comprovadamente, não há nenhum caso. E eu acho arriscado. Por exemplo, assim, vamos supor que eu fosse um alienígena e estou aqui. Eu não vou querer ser descoberto nunca. Senão, o ser humano, do jeito que ele é agressivo, ele vai querer pegar esse cara, levar para um laboratório, cortar de cima a baixo, ver se tem 2 corações, se é isso, se é aquilo. Vai estudar o cara. Então, um alienígena, se ele tivesse aqui no nosso meio, seria super arriscado para ele. E ele seria o último a demonstrar que é. Então, não dá para a gente falar que tem ou que não tem, fica no imaginário popular, né? Fica na teoria da conspiração. Caraca. E assim, tem alguma teoria da conspiração, já que você trouxe esse assunto, que você ouve e você fala, isso daqui é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida, sabe? Porque tem muita coisa, né? Se a gente for considerar só terra plana, eu já fico assim... O Michael Jackson é alienígena. Que o Michael Jackson é alienígena. Inclusive, manda o Michael Jackson aí. O Michael Jackson tá aqui, ó. Esse é o Rodrigo, né? É o Rodrigo, né? Manda pra cá. Olha que coisa, né? Você quer uma coisa que é extremamente absurda, mas que é real? Não. Quer saber o que é? Esse é top. Agora que tem isso aqui na cadeira. Então, você acha que a gente não vai acreditar nisso de tão absurdo, é isso? Não, vão acreditar porque eu tenho como provar que é real. Só que ele é absurdo. Esse cara aqui é o alien. Esse aqui... Por exemplo, na ufologia, a gente fala também do tipo gama. Dentro do tipo gama tem os antropomorfos. O que é antropomorfo? Seres que têm o corpo de gente e uma cara animalesca. Furry. Né? Então, por exemplo, pode ter uma cara de felino, pode ter uma cara de cachorro, sei lá. Sucrilhos Kellogg's. Isso é crível. Por exemplo, quem não está acostumado com a ação de ufologia, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Beleza, eu vou mostrar agora. Não é o caso do lobisomem, é outra coisa. Não, porque o lobisomem seria o corpo todo. Seria, tipo, misturado. Corpo de gente e cara de animal. Tipo aquela mulher porco do Jogos Mortais. Nossa, que isso. Pelo amor de Deus. Ela tem um corpo de mulher, mas a cabeça é um porco. Com cabelo. Eu não gosto nem de imaginar isso. Teve um caso que eu pesquisei em 87. Eu conversei com o seu Antônio Silveira Bezerra, de 69 anos naquela época, em 87. E ele me contou um caso que ele viu lá no Guarujá, próximo ao cassino. Tinha um cassino do Guarujá, na Praia da Pitangueiras e tal. Hoje não tem mais isso. E ele viu pousar uma nave
e saiu de dentro da nave seres altos, com uma roupa verde, com uma espécie de bastão na mão luminoso, e eles tinham uma cara de gato. Na época ele fez esse desenho e aí acabou dando para ele. 1946. Quando eu recebi esse caso, o que eu fiz? Eu botei na prateleira, porque o negócio é bizarro. Um negócio totalmente estranho. Nunca tinha ouvido falar num ser antropomorfo. Só que o que aconteceu? Foi passando o tempo e aí eu descobri que tinha ocorrido um outro caso, em 96, em Iporanga, no Vale do Ribeira. Iporanga não é uma praia, Iporanga não, é Vale do Ribeira. Onde tem o Petar, as cavernas. Tal. Sim. E aí eu fui para lá, juntamente com o Carlos Alberto Machado, que era um pesquisador, mas a minha equipe e tal, e a gente entrevistou o cara. E ele falou lá a descrição, que ele viu a nave, né, tinha tipo um para-brisa assim, e os seres eram corpo de gente e cara de gato. Falei, que coisa bizarra, né? Caraca. Mas aí eu já tinha 2 casos. Aí o que eu fiz? Disparei um comunicado para os pesquisadores brasileiros e estrangeiros se eles conheciam algum outro caso com essa tipologia. Corpo de gente, cara de gato. Aí eu comecei a receber. Aí descobri mais um caso em Itajubá, Minas Gerais, em 67. Um outro caso em 72, em Santa Isabel, na Argentina. 2 casos em 1990, nos Estados Unidos. Ou seja, você pega pessoas diferentes, locais diferentes, datas diferentes, com a mesma característica. Eu falei, embora seja bizarro, isso é crível. Porque tem bastante gente falando. Porque são pessoas que não se conhecem e falando da mesma coisa. E aí, o mais bizarro que... Numa época que não tinha internet. Uma época que não tinha internet. Aí depois eu fui pegando, né, esses dados, tudo. Eu cheguei a conseguir uma imagem desse caso da Argentina, e essa imagem, ela aqui, era justamente um ser com com uma vestimenta verde, e é exatamente o que o senhor Antônio me descreveu naquela época, em 1946. Um caso antes da era moderna dos escravizadores. Então, aquilo que parece ser absurdo, às vezes é real. E às vezes, se alguém chegar para mim com um caso... Ah, não, aqui, ó. Não era verde, era azul, ó. Os exóticos seres vestiam uma roupa azul metálica e cada um tinha em suas mãos uma varinha, como uma espécie de uma bola luminosa na ponta branca. Né? Então, veja que aqui, ó, 2,10 metros de altura. Hotel La Plage e tal. Esse Guarujá. bicho daria mais medo, assim. E esse bicho aqui também era uns 2 metros e pouco, ó, 2,40 metros. Esse aqui ele estimou em 2,10 metros. Então, o negócio era grande. E aqui, ó, é um verde metálico, né? Um azul metálico. Cor. E ele falou que era um azul metálico. E quando ele voltou lá no local, no dia seguinte, tinha uma marca. Ele falou que tinha uma marca no local. Ó, não viu pegadas. Diz que o objeto devia ter uns 7,5 metros de comprimento, uns 3 metros de altura. Mas esse que você está falando é uma coisa que é possível. O Isaías tinha perguntado uma coisa que é totalmente não, impossível. Então, se você for falar ele acha absurdo. Isso é absurdo, mas só que é real. Sim, mas o que você perguntou era no sentido oposto, né? O quê? Que não existe? Tipo, uma coisa que com certeza é muito falsa, assim, de longe, e a maior parte das pessoas acredita, sabe? E é os círculos ingleses, né? Círculos ingleses, o que são? Aquelas marcas nas plantações lá. Que tem, hoje você tem grupos especializados, que é o Cyclomakers, lá na Inglaterra, que eles competem entre si todos os anos e fazem isso até como marketing, ganhando para a empresa, Audi e tal. Eles constroem algumas coisas. Então, muitos desses fenômenos que ocorrem lá eram feitos por humanos e não por extraterrestres. E assim, você não precisa ir muito longe para imaginar algo desse tipo. Você acha que o ET vai vir lá dos confins do universo para ficar desenhando implantação? Faz sentido um negócio desse? Mas aí... Agora, algumas pessoas, elas se aproveitam desse desenho, porque é um negócio que chama atenção e tal, para poder ganhar em cima disso. Ou seja, tem fazendeiro que cobra 2 libras para você entrar, sentir
alguma coisa lá. Quer dizer... Eu já vi em filme isso, Ai, que o pessoal cara. vai lá pra ver, tipo, a marca. Mas que nem no... Ó, aqui alguns que são Hello feitos... Kitty, ó, velho. Hello Kitty. Tá me tirando. Ah, não. Não, é verdade. Ah, não, Olha não. aqui. Aqui, ó, aqui é como eles fazem, tá? Aqui, se você entrar nesse site, Ah, não, mano. você Tá vai me ver tirando. alguns vídeos, né? Aqui, ó, Isso aqui é o pessoal Julian fazendo. Richardson, também nesse site aqui, Richardson, ponto. ele vai te mostrar lá o da áudio, como é que foi feito, tá? Agora, independente disso, existe eventualmente algum OVNI que pode pousar em plantação e deixar uma marca mais simples? Sim, Uhum. mas, Seria só É. um amassado, né? ó, por exemplo, Ou isso aqui, queimado. esse aqui foi Isso, na exato. escola de especialista da aeronáutica em Guaratinguetá, em 96, pousou um objeto lá num charco. Isso aqui Então é só fica assim, amassado. mas é mais simples, né? Sim. Esse aqui apareceu em Prudentópolis em 2016, mas aí você vê que tá tudo torto, né? Os caras não sabiam nem fazer direito Aham. esse negócio aí. É que tem um número, né? Pois é. O número é o número do vereador da época e do partido, Isso aqui- 43. Isso aqui era uma propaganda política. Era uma propaganda política também, Caramba, os porque caras muita... são gênios, velho. São, E fala, cara, eles mas utilizam. eles falaram que tinha sido E- feito por Usa- extraterrestres. então, aí usa, mas Isso é muito inteligente, Ó, velho. esse aqui Entre Rios, em Santa Catarina, 2020. Vê como que tá torto esse negócio. Só se o ET tiver bêbado, né? Porque não dá, né, gente? Então, esse tipo de coisa que foi associado ao fenômeno ufológico não tem nada a ver com uma coisa real. Dirija com moderação. Agora, algumas pessoas utilizavam isso para fazer eventos, fazer matérias jornalísticas em revista, vender revista. E tanto é que a gente não vê mais falar disso em Santa Catarina, acabou, né? Porque até onde a gente ficou sabendo, tinha sido contratada uma equipe lá dos Estados Unidos, tal, pagaram, tal, veio. Aí passou a expertise, só que aí o negócio mudou a plantação, aí não dá para fazer. Né? Porque em alguns tipos de plantação dá para fazer esse tipo de coisa. E como que é feito? Né? Porque aí as pessoas agora vão estar me criticando aí, né, por conta disso, o mimimi dos círculos ingleses. Como que é feito? Você tem o trilho da plantação, onde passa o trator. Então os caras vão por ali, porque o pessoal fala, é ET, porque não tem marca, não tem pegada. Lógico, o cara vai pelo trilho do trator, não vai ficar pegada realmente. Aí quando ele chega no determinado local, já com o esboço que ele vai fazer e tal, ele finca aquele ponto inicial, pega as cordas, que também já tem um tamanho específico, e as tabuinhas, que são de 20 a 30 centímetros. Isso aí tem na internet, é só o pessoal ver lá como é que faz. E aí ele finca e começa o primeiro círculo. A partir desse primeiro círculo, saem todos os outros círculos ou desenhos geométricos, e aí não vai ficar nenhum espisoteamento, porque é justamente na área onde eles estão dobrando com as tabuinhas e as cordas. E aí por que tem que ser feito à noite? Pela questão do orvalho. Porque quando amanhece, se fizer isso de dia, quebra a vegetação. Agora, fazendo durante a noite com o orvalho, ele preserva e só dobra a vegetação sem quebrar. Porque é uma outra coisa que o pessoal fala, é a nave, porque dobrou, não quebrou, se fosse um ser humano ia quebrar. Mas você ir pisando em cima de uma tabuinha com um orvalho ali, dá para fazer isso. E assim, tem gente que falava que detectou radiação, detectou esse tipo de coisa, e eu fiquei sabendo até que teve gente que pegou esse material para forjar uma evidência de que tinha radiação, colocou no micro-ondas. Aí vai ter mesmo. Genial. Entendeu? É genial. O cara... Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de círculos ingleses, que pode eventualmente algum OVNI pousar ali, alguma coisa mais simples, e ficar alguma coisa estranha, alterada, pH alterado, radiação. Pode. Acontece às vezes, mas não é essa loucura, esses desenhos gigantescos aí que é mensagem de alienígena. Isso não existe. Eu fui na Inglaterra pessoalmente em 2002 para checar isso. Muitas pessoas não sabem que eu fui lá, mas eu fui. Tive em Stonehenge, tive em várias, Soberton. Tinha acabado de acontecer. As pedras empilhadas, né?
E ali, às vezes, aparecem esses desenhos, porque o pessoal faz todos os anos, é competição. Quem faz o maior, quem faz o melhor, mais bonito, mais rebuscado. No caso das pedras, você acha que Ciclo tem a ver? Makers. É só entrar lá, você vai ver como é que faz. Nas pedras você acha que tem a ver o fato delas estarem empilhadas? Assim, O ali ET foi lá, empilhou e falou, vou deixar esses humanos não, confusos nada a ver aí. com ET. Ali é um vestígio megalítico, onde eles pegavam aqueles menires, né, as pedras, e é um centro religioso, vamos dizer assim. Até os druidas, né, que é uma seita que tem lá, eles vão periodicamente, em algumas épocas específicas, solstício de verão e tal, e fazem os seus rituais ali. Porque é uma área energética de pedra, né, que tem e tal. E, curiosamente, aonde aparecem os desenhos é ao redor daquele negócio, onde tem as plantações. Agora, tem que ser plantação específica de um determinado cereal. Agora, aqui no Brasil, como eles começaram a mudar, aí botaram cana, botaram não sei o quê, aí não dava para fazer. Agora, o ET, ele não sabe fazer, ele não é todo poderoso, poderia fazer em qualquer plantação, né? Plantação de milho, plantação de qualquer coisa. Isso é verdade. E aí não surge, tipo... Então, na ufologia, infelizmente, a gente tem ainda aí alguns, né, que querem, de alguma forma, forçar uma barra e vender um peixe estragado. Né? E tem pessoa que compra, porque assim, chama atenção. Imagina, você vê lá um desenho gigantesco, geométrico e tal, agora por que o ET ia sair dos confins do universo para ficar desenhando em plantação? Eles querem deixar a gente confuso. Por isso que eles fizeram as pirâmides. Agora, por que ninguém filmou uma nave dessa fazendo um desenho desse, até hoje? Os fazendeiros, né? Não, é só botar uma câmera lá e deixar filmando direto. Aí você vai pegar os caras fazendo negócio. Verdade. Caraca. Olha aí. Entendeu? Como já pegaram. Só que isso não se divulga. Se é alguma coisa que vai fazer você perder dinheiro por conta do marketing, do comércio que se tornou os crop circles, né, os círculos ingleses, então é melhor não falar, deixa no imaginário das pessoas. Agora, a gente que é ufólogo sério, a gente fala a verdade aqui, doa quem doer. Você quer acreditar? Acredita. Não quer acreditar? Vai lá para a Inglaterra, vai lá checar como eu chequei. Fica aí a crítica construtiva. Amanhã a gente está de volta para o próximo quadro, tá? Agora a gente vai fazer... O Edson passa por uma situação aqui, tá? Não, é coisa relacionada a desenho. Faz um tempo que a gente não faz esse quadro, tá? Desenho. A gente vai falar sobre criaturas extraterrestres, com certeza, né? Com certeza. Não Amanhã vamos tem sair mais. do assunto. Amanhã tem mais. Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte. E @vendesuco em todas as redes sociais.